Olá a todos e a todas, estamos aqui novamente para falar do meu último tema com vocês, que é sobre capacidade e responsabilidade de crianças e adolescentes. E é um tema que a gente vai precisar voltar um pouquinho na parte que vocês já devem ter tido, eu prometo não voltar muito, sobre a questão histórica de crianças e adolescentes. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e com a Constituição Federal, crianças e adolescentes passaram a ser sujeitos de direito. Antes, vigorava a doutrina da situação irregular, e eles eram meramente destinatários de uma proteção, um público específico, considerado em situação irregular, de uma proteção assistencialista, né? Não eram cunho de sujeitos de direito, de detentor de direitos próprios. Então, eles eram tratados como meros objetos de uma relação jurídica. Então, por exemplo, se eu compro esse controle, e aí eu verifico que ele está com defeito na minha casa. Tá com defeito, é uma coisa boba, vou no juizado especial. Vou no juizado especial e entro com uma ação contra a empresa que me vendeu esse controle. Chego na audiência, tá eu e tá a empresa. Nós dois discutindo sobre a questão do meu direito, né? Se ele foi violado ou não foi violado. E qual é o objeto dessa discussão? O controle, certo? O controle, ele não vai se manifestar, porque ele é meramente um objeto, e ele nem se manifesta, né? As duas partes vão falar, eu e a empresa, contra o objeto, vamos discutir sobre esse objeto, que não se manifesta. Antigamente, crianças e adolescentes eram mais ou menos assim. Eram objetos, eles não tinham voz, eles não tinham vez, eles não tinham oportunidade de se manifestar. Hoje, com a concepção do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal, de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, o que significa dizer que eles são sujeitos de direito? Eles têm direitos próprios. E é incompatível com a condição de sujeito de direito eu não dar voz, eu não dar vez a uma criança e um adolescente. É impossível eu imaginar um processo que diga respeito a uma tomada de decisão que vai interferir na vida daquela criança, daquele adolescente, sem ouvi-lo, né? E a gente vê muito isso por aí. Eu tenho, por exemplo, tinham várias destituições do poder familiar numa comarca em que eu trabalhei, de adolescente que não tinha a menor chance de ser adotado, e o juiz destituía sem sequer ouvi-los. Eu perguntava, mas por que você destituiu? Ah, porque eu preciso punir os pais. Eu falei, mas o cunho aqui é proteger ou sancionar? Porque se a criança e o adolescente devem prevalecer e eu devo protegê-los, garantir os direitos dele, como que ele não foi ouvido? Ele tem o direito de ser informado sobre o que significa a destituição de um poder familiar e, em segundo lugar, que ele possa opinar depois de informado se ele deseja aquela destituição. Porque aquilo ali, embora seja uma sanção para os pais, vai interferir diretamente na vida dele. É a certidão de nascimento dele que vai ter uma verbação lá de que os pais dele foram destituídos do poder familiar. Então é inconcebível você não ouvi-lo. Num processo de guarda, que estejam discutindo sobre quem vai ficar à guarda de uma criança ou de um adolescente, é inconcebível não ouvi-los, obviamente respeitado a idade em que eles se encontram, né? E aí, tendo essa consciência de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre capacidade. A gente tem uma visão adultocêntrica muito forte, ainda que a Constituição Federal traga a doutrina da proteção integral e o Estatuto reforça essa doutrina que traz crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Nós, adultos, temos sempre a impressão de que, por sermos adultos, pura e simplesmente, sabemos mais do que aquela criança, daquele adolescente. Nós, só por sermos adultos, temos isso como um argumento de autoridade para decidir a vida de uma criança ou adolescente. Quando ela pergunta para a gente por que não, e eu respondo por que não, ou porque eu estou mandando, a gente usa desse argumento de autoridade. Eu estou mandando por quê? Porque eu sou adulto, então quem manda sou eu. Quem sabe o melhor para você sou eu. Então, a gente tem essa visão adultocêntrica, né? De adultos decidindo a vida de uma criança ou adolescente pura e simplesmente pelo argumento de autoridade de serem adultos mais velhos e com mais experiência de vida. Desconhecendo e ignorando a condição daquela criança, daquele adolescente, como sujeito de direito, não é? E isso está muito presente, né?
E eu faço até uma autocrítica, não estou me tirando dessa crítica, não. A gente tem isso enraizado em nós. E aí a gente tem lá no nosso Código Civil, um código bem conservador, ainda que tenha melhorado muito do código anterior, ainda é conservador, que é posterior ao Estatuto da Criança e Adolescente, mas que traz lá que crianças e adolescentes adquirem a maioridade civil com 18 anos, né, a pessoa adquire a maioridade civil com 18 anos, e que até os 16 eles são absolutamente incapazes e que devem ser representados pelos seus responsáveis, e que entre os 16 e os 18 eles seriam relativamente incapazes, devendo seus atos serem assistidos pelos responsáveis. E aí eu pergunto para vocês, essa disposição do Código Civil, será que ela tem compatibilidade com a condição de sujeito de direito trazidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? O que a gente traz hoje em dia é que todo o sistema normativo que vige, né, protetivo da criança e do adolescente, ele deve ser interpretado de forma hermenêutica, de forma conjunta. Então, deve ser feita uma interpretação hermenêutica de todo o nosso conjunto normativo. E essa interpretação hermenêutica, ela vai nos trazer uma concepção do que a doutrina vem chamando de autonomia progressiva. O que significa essa autonomia progressiva? Que toda criança e todo adolescente, enquanto sujeitos de direito, devem ter um momento, uma oportunidade de serem ouvidos e a sua vontade ser considerada não significa ser aplicada, em todo o processo de tomada de decisão que lhe diga respeito. Ele tem o direito de ser informado e, após ser informado, ser ouvido sobre a sua vontade sobre aquela manifestação, respeitando-se a fase de desenvolvimento em que ele se encontra. Então, essa teoria vai entender que, gradualmente, gradativamente, conforme mais maturidade aquela criança e aquele adolescente for adquirindo, ele vai ter relativamente inferior a representação de seus genitores ou de seus responsáveis. Então, quanto mais maturidade ele for adquirindo, mais autonomia para se manifestar com relação aos seus direitos ele vai ter. E, consequentemente, menos poder de representação, de assistência, aqueles responsáveis vão ter. Então, a autonomia progressiva, ela traz essa necessidade de interpretação hermenêutica de todo o arcabouço normativo que nós temos referente aos direitos da criança e do adolescente, seja a Constituição Federal, seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, de que criança e adolescente são sujeitos de direito e que devem ter, em razão dessa condição, gradualmente serem ouvidos em todo o processo de tomada de decisão que lhe digam respeito, de acordo com a sua capacidade e a sua maturidade, o grau de maturidade, e conforme esse grau for aumentando gradativamente, o poder de representação e assistência dos responsáveis vai diminuindo. Tá? Então, é inadmissível que crianças e adolescentes não sejam ouvidos em processos de tomada de decisão que lhe digam respeito. Um processo de guarda que vai decidir com quem vai ficar aquela criança, aquele adolescente, e eu não ouvir aquela criança ou aquele adolescente, é um absurdo muito grande. Por quê? Ainda assim, mas ele não sabe o que ele está falando, ele não tem maturidade. Ele vai ser ouvido de acordo com a maturidade dele, com o grau de maturidade que ele tenha, de capacidade que ele tenha. E, obviamente, pode ser que a vontade dele não seja aplicada, mas pelo menos ele pode se manifestar sobre um processo que diga respeito à vida dele. E quando um profissional for tomar a decisão sobre a vida dele, vai ter que levar em consideração a vontade dele. E ainda que ela não seja aplicada, ele vai precisar explicar para aquela criança, para aquele adolescente, o porquê que a vontade dele não foi aplicada naquele caso, justificando, né? É a mesma coisa. Se eu entrei lá para brigar pelo controle remoto e o juiz vai entender que eu não tenho direito, ele vai me explicar o porquê que o meu direito não foi violado e o porquê que ele está tomando aquela decisão, né?
Mesma coisa, quando ele está decidindo sobre uma criança ou adolescente, ele tem que ouvir e tem que explicar para ela o porquê que o direito dela, a vontade dela, não está sendo atendida. Não, o direito não, a vontade, é porque o direito dela sempre tem que ser atendido. Então, a vontade dela não está sendo atendida. Compreendido? Então, os artigos 3º, 4º e 5º do Código Civil trazem para a gente a noção de capacidade, traz a noção de que absolutamente incapazes até os 16 devem ser representados e os relativamente entre 16 e 17 devem ser representados por seus genitores, que aos 18 o ser humano adquire a maioridade civil, só que essa noção deve ser interpretada hermeneuticamente, sistematicamente, com toda a nossa normativa que reconhece crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direito. Então, a gente deve aplicar a ideia de capacidade gradual, né? De que autonomia progressiva. Então, progressivamente, gradualmente, aquela criança e aquele adolescente devem ser ouvidos em todos os processos que digam respeito a uma tomada de decisão da sua vida, devem ser ouvidos de acordo com a sua maturidade e conforme ela progressivamente e gradualmente vá aumentando, aquele poder de representação e de assistência dos genitores vão se aniquilando, tá bom? Isso é muito importante, isso está pipocando na doutrina, isso está sendo muito utilizado agora no que tange aos direitos da criança e do adolescente e é uma coisa que nós, que lidamos diretamente com os direitos deles, vamos ter que nos apropriar, tá bom? Artigo 6º, parte final, sem parágrafo único do Estatuto da Criança e Adolescente, que falam que criança e adolescente são sujeitos de direito, que a interpretação do ECA tem que ser de acordo com a proteção integral, de que a intervenção tem que ser mínima, né? Tem que ser uma intervenção precoce e mínima, para que só o suficiente para que seja aplicado ali o direito, de que eles são, no artigo 100 está lá, que eles são reconhecidos como sujeitos de direito, tá bom? E que eles têm que ser ouvidos e informados, eles têm direito à informação sobre os processos, então, o processo que lhe diga respeito, os direitos ali deles envolvidos. Então, toda a doutrina da situação, da proteção integral, o artigo 227, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto os primeiros artigos que falam da doutrina da proteção integral, quanto o 6º, parte final, sem parágrafo único, 1, e o 13, do ECA, o artigo 12 da Convenção dos Direitos Civis e Políticos, fundamentam a doutrina e a interpretação hermenêutica da autonomia progressiva, tá bom? Aí, como eu trouxe para vocês aqui, artigo 3º, 4º e 5º do Código Civil, que devem ser interpretados sistematicamente com o 227 da Constituição e os do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção dos Direitos Civis e Políticos, a autonomia progressiva e o regime da incapacidade do Código Civil devem ter essa interpretação hermenêutica. Criança e adolescente, eles têm direito ao planejamento das ações deles, eles têm direito, por exemplo, ao silêncio, como eu falei para vocês, né, na lei da escuta especializada do depoimento especial. Se ele não quiser falar, ele não é obrigado a falar. Proteção integral das ou com crianças e adolescentes, contrapondo-se à ideia de sujeitos de direito com o princípio da proteção integral, pode-se chegar à conclusão de que a proteção não deve ser realizada a todo custo, pois esses sujeitos têm inclusive o direito de manifestarem oposição. Podem também exercer autonomamente direitos em face de qualquer pessoa, inclusive seus pais. Muitas vezes, gente, o direito da criança e do adolescente, ele está sendo violado pelo próprio pai e pela própria mãe, né? Muitas vezes, o interesse daquela criança, daquele adolescente, vai de encontro ao interesse do pai e da mãe, né? Então, a gente tem que considerar isso aqui. Então, é importante a gente, trabalhando com criança e adolescente, ter essa ideia, esse conhecimento da concepção da autonomia progressiva, com todos esses fundamentos que eu dei para você, para que a gente aplique, inclusive, numa ação em que um adolescente, por exemplo, nos procure, para que a vontade dos pais não sejam aplicadas, né? A gente tem um precedente do STJ, HC 69303, que garante a participação da criança e adolescente nas ações de guarda e divórcio. Súmula 593 do STJ, nos crimes sexuais contra criança e adolescente, o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência de crime.
ignora, você vê, né? A manifestação de vontade de criança e adolescente. Eles têm o direito de ser atendidos independentemente de estarem acompanhados dos responsáveis. Direito de acesso aos serviços públicos independentes de estarem acompanhados e terem situação jurídica de sua representação regulamentada. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Se vocês forem procurados aí na OAB por uma criança ou um adolescente desacompanhados, vocês têm a obrigação de atendê-los independente deles estarem com o responsável legal. Porque muitas vezes eles estão lá para denunciar uma violação de direitos ou requerer para vocês que um direito deles seja garantido que os pais não estão querendo aceitar. Tem que atender. Por exemplo, a gente atendeu uma adolescente que ela tinha sido vítima de estupro. E, em razão desse estupro, ela teve uma gravidez indesejada. Procurou a Defensoria Pública porque ela queria realizar o aborto legal. Só que a família dela não concordava com a realização do aborto. A família dela exigia que ela tivesse a criança e que eles cuidassem da criança. E ela falava, eu não quero ter que conviver com o meu filho me chamando de tia. Eu não quero ter que conviver com o meu filho me chamando de tia e lembrando de toda a violência que eu sofri. E aí, eu pergunto para vocês, imagina se quando ela batesse na porta da defensoria, a gente recusasse atender ela porque os parentes dela, nenhum responsável legal estava presente. A gente tem que atender, inclusive porque o pedido dela vai contra a vontade dos responsáveis dela. E aí foi feito o procedimento do aborto legal, considerando a vontade dela e contra a vontade dos responsáveis dela. Então a gente tem que ter isso em mente. Muitas vezes a gente vai ter que ingressar com uma ação ou com articulação administrativa para atender o interesse de uma criança ou do adolescente, para atender um direito dele que seja resguardado, que vai contra a vontade dos genitores. Por exemplo, já atendeu uma criança de 11 anos de idade que os pais obrigavam a ir para o balé e ela não queria ir para o balé, né? E a gente foi tentar fazer uma articulação administrativa para não precisar ingressar com uma ação para isso. Mas a gente tem que atender, sim. A gente tem que compreender o contexto em que aquela criança e aquele adolescente estão inseridos e pleitear, enquanto defensores de uma criança e de um adolescente, que os direitos deles sejam garantidos. Não cabe, aqui é muito importante eu falar isso para vocês, não cabe a nós, defensores públicos ou advogados de uma criança ou um adolescente, analisar o melhor interesse dela. Nós, inclusive, temos a obrigação, enquanto defensores dela, de fazermos pedidos que podem contrariar o melhor interesse dela. Cabe ao promotor de justiça e ao juiz da infância analisar o melhor interesse da criança ou adolescente do ponto de vista objetivo e pautado na legislação. Nós, enquanto defensores de uma criança ou de um adolescente, temos que garantir a oportunidade de voz dela num processo. Nós vamos levar a voz e a vontade dela para um processo. Se isso vai representar a vontade dela, o melhor interesse dela ou não, quem vai decidir é o juiz. E o promotor vai analisar. Agora, não cabe a nós, defensores públicos e advogados de uma criança e adolescente, no exercício da defesa dela, analisar que aquilo ali não é conveniente para ela e não fazer aquele pedido. Nós temos que garantir que a voz dela chegue ao juiz e ao promotor para que eles façam uma análise e o juiz possa decidir, o promotor dá o parecer e o juiz possa decidir se aquilo ali atende ou não ao melhor interesse dela. Mas é nossa obrigação não fazer julgamentos e análise do melhor interesse da criança ou do adolescente. Isso é super importante. Nós não somos promotor de justiça, nós não somos juízes, nós temos que reconhecer o nosso papel enquanto partes num processo, tá bom? Quando uma mãe procura a gente para fazer um divórcio, um pai procura pedindo a guarda, a gente não faz uma análise se eles estão, se aquilo ali vai atender o melhor interesse deles ou não. Então nós temos que acabar com essa cultura de pensar que nós sabemos mais do que uma criança ou um adolescente. Aquela visão adultocêntrica, né? O melhor interesse é analisado pelo promotor e pelo juiz. Nós representamos a vontade da criança e do adolescente no processo quando nomeados para atuar e procurados para atuar em nome deles, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre responsabilidade civil pelos atos praticados por uma criança ou um adolescente. O nosso código, ele traz uma responsabilidade subsidiária do incapaz que comete um ato contra alguém, um ato ilícito, e a responsabilidade dele seria subsidiária dos pais, quando os pais não pudessem
arcar com as despesas ou não tivessem meios para fazer, né? Então ele põe lá, no artigo 928, o incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então traz uma obrigação subsidiária do incapaz. Parágrafo único. A indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependam. Aí traz o 932. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, o 928 traz a responsabilidade do incapaz, que seria subsidiária, e no 932 ele traz a responsabilidade dos pais ou dos responsáveis que vão responder pelos filhos menores que Aí tem essa partezinha final polêmica. Sob sua autoridade e em sua companhia. O 933. As pessoas indicadas no artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, ou seja, uma responsabilidade objetiva, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Ou seja, os pais respondem objetivamente pelos atos praticados pelos filhos, independentemente da comprovação de culpa. Aqui, traz uma obrigação dos pais substitutiva em decorrência do poder familiar, dever de guarda e vigilância. Então, ela não é uma responsabilidade subsidiária, ela é uma responsabilidade substitutiva e nem cumulativa, ela é uma responsabilidade substitutiva. E qual que é o fundamento dessa responsabilidade dos pais? É um fundamento que tem responsabilidade no poder familiar e nos deveres de guarda e vigilância decorrentes desse poder familiar, né? Então, entende-se que se um filho comete um ato ilícito, foi em razão da não observância do dever de guarda e vigilância decorrentes do poder familiar que os pais exerceram, né? Foi uma falha dos pais no cumprimento desses deveres. Isso aqui não se confunde com a responsabilidade pelo um ato infracional praticado. A responsabilidade pelo ato infracional, ela é pessoal. Inclusive, a medida de reparação de dano de um ato infracional, ela não pode ser aplicada aos pais, porque, assim como a pena, ela é pessoal e intransferível, tá bom? Então, se for um ato infracional e for aplicada a medida de reparação de dano, ela deve ser aplicada ao adolescente, não podendo ser aplicada aos genitores. Os genitores respondem civilmente pelos atos praticados pelos filhos, tá bom? E respondem em razão do poder familiar, dever de guarda e vigilância. E aí, essa previsão aqui, que fala que os pais respondem pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sua companhia, gera uma certa polêmica. Porque, por exemplo, às vezes, os pais são separados. E aí, o filho, quem tem a guarda é a mãe. E aí, o filho vai e comete um ato ilícito qualquer. E aí, o pai alega que não tem responsabilidade porque a guarda é da mãe e que não estava na companhia dele. Então, se não estava na companhia dele, ele não tem a guarda, seria uma responsabilidade da mãe. Isso já está sendo flexibilizado, tá, gente? Por alguns entendimentos, por uma questão de que, embora um pai ou uma mãe não tenham a guarda, eles têm ali o dever de responsabilidade, o dever de guarda e vigilância para com o filho, e o poder familiar, ele não é separado. Então, eu trouxe aqui para vocês uma decisão do STJ. O filho menor não é responsável solidário com seus genitores, mas subsidiário. Lembra, a gente falou, responsabilidade subsidiária. A responsabilidade dos pais é substitutiva do filho. Em sendo assim, não há obrigação, nem legal, nem por força da relação jurídica unitária, da vítima lesada em litigar contra o responsável e o incapaz, não sendo necessária para eventual condenação a presença do outro, não havendo o que se falar em litisconsórcio passivo necessário e muito menos em nulidade do processo. Na verdade, ao se referir à autoridade e companhia, quis a norma, a meu juízo, e aí fala o ministro Luiz Felipe Salomão, quis a norma, a meu juízo, explicitar o poder familiar, até porque a autoridade parental não se esgota na guarda, além de que o poder familiar compreende um complexo de deveres
como proteção, cuidado, educação, informação, afeto, dentre outros, independentemente da vigilância investigativa e diária. Então, vamos lá. Os pais respondem pelos filhos que tiverem sob sua guarda e em sua companhia. Vem o STJ e diz: a meu juízo, explícita, quando, na verdade, ao se referir à autoridade e companhia, quis a norma falar do poder familiar, que engloba um espectro de deveres, dentre eles proteção, cuidado, educação, informação, afeto, dentre outros, independente da vigilância investigativa e diária. Então, vejam, queridos, já está sendo flexibilizado. Não é só quem tem a guarda e está na companhia. Segundo o STJ, ter a guarda e estar em companhia significa, a referência é o que a norma quis dizer. Os pais que detenham o poder familiar sobre os filhos respondem pelos atos praticados por esses. Ou seja, independente de eu ter a guarda, independente de estar com o filho naquele momento, por eu ter o poder familiar, eu respondo com eles, né? E respondo tendo que garantir, né? Por quê? Porque eu tinha dever de proteção, de informar, de orientação, e entende-se que esse meu dever não foi cumprido, por isso o meu filho cometeu um ato ilícito e por isso eu devo responder pelos atos praticados por ele, né? Responsabilidade essa, como nós já vimos, né? Que encara quando o filho tiver, obviamente, tiver condições de arcar com essa despesa e os pais não tiverem condições, vai ser o filho. A gente já viu que essas regras têm uma flexibilidade. Então, para finalizar, aprendemos que temos as regras de capacidade do Código Civil. Essas regras, em razão de uma interpretação hermenêutica com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Constituição Federal, deve receber a ideia de autonomia progressiva e deve ser entendida com essa compreensão da autonomia progressiva, de que crianças e adolescentes devem ser ouvidos em todo o processo de tomada de decisão que lhes diga respeito, de acordo com a sua capacidade de compreensão e de maturidade, e que, conforme esse grau de maturidade for gradualmente sendo avançado, né, for evoluindo, eu, respectivamente, vou ter a diminuição até o aniquilamento dessa responsabilização dos pais, essa representação e assistência, e que com relação à responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos, essa responsabilidade existe, independente do poder de guarda e porque ela decorre do poder familiar e de estar na companhia. Então, para finalizar, crianças e adolescentes também devem ser atendidos independentemente de estarem acompanhados de responsáveis, porque muitas vezes o pleito deles é contra a vontade dos responsáveis, e nós não somos Ministério Público e não somos juízes, nós não temos que analisar o melhor interesse da criança ou do adolescente, nós, enquanto representantes jurídicos daquela criança ou daquele adolescente, enquanto defensores e advogados de uma criança ou de um adolescente, temos a responsabilidade e o dever de levar a voz dela ao processo para que as pessoas com competência para decisão decidam se aquilo corresponde ou não ao melhor interesse dela, não cabendo isso à nossa análise, tá bom? Essa foi uma aula pequenininha, mas eu considero ela uma das mais importantes, porque quando a gente tem a compreensão da noção de sujeito de direito, de que nós temos que representá-los, que nós não vamos analisar o melhor interesse, nós nos afastarmos da visão adultocêntrica, nós vamos conseguir ser bons defensores e advogados de criança e adolescente. Sem essa compreensão, nós vamos estar sempre agindo com a competência e atribuição de outros órgãos institucionais. Nós somos parte e nós devemos representar a vontade deles enquanto sujeitos de direito. Tá bom? Obrigada, espero que tenha contribuído com vocês, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa estamos à disposição. Até mais!